Enquanto o mundo ainda aponta para os Estados Unidos como a maior potência do planeta, eu observo outra coisa acontecendo, quase invisível aos olhos mais distraídos. Não há tanques cruzando fronteiras, não há bombas caindo em cidades, não há discursos inflamados em cadeia nacional. Há algo muito mais perigoso. Há uma nação avançando em silêncio, uma nação que não precisa vencer guerras para vencer o mundo. Uma nação que não disputa manchetes, disputa o controle do amanhã. Hoje, eu não vou falar da China como ameaça, nem como vilã, nem como salvadora. Hoje, eu vou mostrar a China como ela realmente é. Uma civilização antiga usando ferramentas modernas para remodelar o poder global. E quando você entender isso, talvez perceba algo inquietante. O jogo já está em andamento. E muitos ainda nem perceberam que estão jogando. Se você quer entender o mundo além das manchetes, se você percebe que o poder global está mudando de forma silenciosa, inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo, país e cidade. Isso ajuda o canal a continuar trazendo análises profundas, sem simplificações. Existe algo que separa radicalmente a China dos Estados Unidos, e isso não é tecnologia, dinheiro ou poder militar. É a relação com o tempo. Nos Estados Unidos, praticamente todas as decisões estratégicas passam por um filtro inevitável. Isso vai funcionar até a próxima eleição? Os presidentes têm 4 anos, os congressos mudam constantemente. Políticas são revertidas conforme o vento político. Isso gera dinamismo, sim, mas também gera instabilidade. A China opera em outra lógica. Lá, o tempo não é curto, é expansivo. Os planos quinquenais chineses não são peças de propaganda. Eles são contratos internos de execução. Cada setor da sociedade sabe exatamente onde o país quer chegar, quanto tempo isso vai levar, qual papel cada área deve cumprir. A educação não caminha separada da indústria. A tecnologia não caminha separada da defesa. A economia não caminha separada da política externa. Tudo está integrado. Quando Pequim decide que um setor é estratégico menos, como semicondutores, é inteligência artificial ou energia menos, ela não pergunta se o mercado concorda. Ela cria o mercado. Bilhões são direcionados. Universidades recebem orientação clara. Empresas alinham seus planos. Não há debate público caótico, a execução coordenada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, decisões estratégicas muitas vezes ficam presas em disputas internas, lobbies, polarização política e mudanças de governo. A China observa isso com calma. Ela sabe que não precisa correr mais rápido, ela só precisa correr sem parar. O tempo para Pequim não é uma limitação, é uma vantagem cumulativa. Cada ano que passa, a China adiciona camadas ao seu projeto. Infraestrutura, tecnologia, influência, e quando alguém tenta reagir, já está atrasado. Essa é talvez a arma mais poderosa da China, a capacidade de esperar enquanto constrói. Quando se fala em poder, muita gente imagina tanques, mísseis e soldados marchando, mas o verdadeiro poder da China não começa no campo militar. Ele começa no controle absoluto da direção do país. Na China, o Estado não é um árbitro neutro entre forças econômicas. Ele é o maestro. Enquanto no Ocidente o governo reage ao mercado, na China o mercado reage ao governo. Isso não significa ausência de capitalismo. Pelo contrário, a China usa o capitalismo como ferramenta, não como ideologia. Empresas existem, lucros são estimulados, inovação é premiada, mas tudo acontece dentro de um limite muito claro. Nada pode ameaçar a estabilidade e os objetivos do Estado. Esse modelo assusta o Ocidente porque quebra uma lógica profundamente enraizada. A ideia de que desenvolvimento econômico exige liberdade política irrestrita. A China prova na prática que isso não é necessariamente verdade. O Partido Comunista Chinês atua como um cérebro central, coordenando setores estratégicos. Não há improviso, não há disputas públicas de poder que paralisem decisões. Quando Pequim decide investir em infraestrutura, ela investe de forma massiva. Quando decide controlar um setor, ela controla sem hesitação. Isso cria algo raro no mundo moderno: previsibilidade interna. Empresas chinesas sabem exatamente quais áreas serão incentivadas. Universidades sabem quais pesquisas receberão recursos.
Governos locais sabem quais metas precisam atingir. Nada fica solto. E isso gera eficiência brutal. Enquanto países democráticos passam anos discutindo projetos, a China os executa. Cidades inteiras surgem em poucos anos. Linhas ferroviárias de alta velocidade cruzam o país. Portos, aeroportos e zonas industriais são integrados como peças de um mesmo organismo. Esse controle também se manifesta na forma como o Estado lida com crises. Crises econômicas não são deixadas ao mercado. Crises sociais não são ignoradas. Crises tecnológicas não são terceirizadas. O Estado intervém rapidamente, sem pedir permissão. Isso tem custo, claro que tem. As liberdades individuais são limitadas. Dissidências são reprimidas, o controle de informação é rígido. Mas, do ponto de vista estratégico, o resultado é claro. A China mantém uma linha contínua de crescimento e avanço, enquanto outros países oscilam. O Ocidente enxerga autoritarismo. A China enxerga a ordem funcional. E no jogo do poder global, ordem vence caos. Durante muito tempo, a narrativa dominante era simples. Os Estados Unidos inovam, a China copia. Essa narrativa morreu. E morreu em silêncio. Hoje, em várias áreas estratégicas, a China não apenas alcançou os Estados Unidos da América, ela ultrapassou. Vamos começar por algo invisível para a maioria das pessoas. Infraestrutura digital. A China lidera o mundo em redes 5G. Não em testes, não em promessas. Em implementação real. Cidades inteiras operam sobre redes ultra-rápidas, permitindo automação, vigilância inteligente, logística integrada e comunicação instantânea entre sistemas urbanos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a expansão do 5G foi fragmentada, disputada por empresas privadas e atrasada por conflitos políticos. A China simplesmente fez agora inteligência artificial. Pequim entende algo que o Ocidente demorou a aceitar. Em A1 é só inovação, é poder estatal. A China coleta dados em uma escala que nenhum país democrático consegue igualar. Reconhecimento facial, padrões de comportamento, tráfego urbano, consumo, mobilidade. Esses dados alimentam sistemas de IE cada vez mais sofisticados. O resultado? Vigilância extremamente eficiente, automação administrativa, otimização logística, avanços rápidos em visão computacional e aprendizado de máquina nos Estados Unidos da América. Aí a automóvel avança, mas enfrenta limites éticos, jurídicos e políticos constantes. Na China, esses limites são decididos pelo Estado, e o Estado decidiu avançar. Agora, semicondutores, aqui está talvez o campo de batalha mais crítico do século XXI. Durante anos, os Estados Unidos controlaram a cadeia global de chips avançados. Quando perceberam o avanço chinês, tentaram bloquear sanções, restrições, proibições, mas isso produziu um efeito inesperado. A China transformou a dependência em obsessão estratégica. Bilhões foram investidos para criar uma cadeia própria de semicondutores. Universidades foram mobilizadas, engenheiros repatriados, empresas protegidas e financiadas. Pode levar tempo, mas a direção ela é irreversível. E quando a China fecha uma cadeia estratégica, ela raramente a reabre para depender do exterior novamente. Outro ponto onde a China já lidera pagamentos digitais e economia sem dinheiro físico, em muitas cidades chinesas, dinheiro em papel é praticamente obsoleto. Pagamentos são feitos por QR Code, reconhecimento facial ou aplicativos integrados. Isso gera eficiência econômica absurda, reduz custos, aumenta o controle fiscal, integra dados em tempo real. Enquanto isso, os Estados Unidos da América ainda convivem com sistemas fragmentados, cartões físicos e intermediários caros. A China construiu um ecossistema fechado, rápido e altamente integrado. O mais importante, ela fez isso sem pedir permissão ao mundo. Quando eu olho para a economia global, eu não vejo números, eu vejo fluxos. Fluxos de matéria-prima, fluxos de energia, fluxos de trabalho humano, fluxos de decisão. E é exatamente aí que a China construiu seu maior trunfo. Ela controla as cadeias produtivas do início ao fim. Durante décadas, o mundo acreditou que a China era apenas a fábrica barata do planeta. Um lugar onde empresas estrangeiras exploram mão de obra barata e iam embora com lucro. Essa visão
é confortável e completamente ultrapassada. A China usou esse papel inicial como etapa de aprendizado. Enquanto o Ocidente terceirizava a produção para reduzir custos, a China absorvia tecnologia, métodos, logística, engenharia e gestão. Ela aprendeu como tudo funciona. Hoje, a China não domina apenas a montagem, ela domina o ecossistema inteiro. Pegue qualquer produto moderno, um smartphone, um carro elétrico, um painel solar, um drone, um equipamento médico. Em algum ponto crítico da cadeia, a China está presente em matéria-prima processada, componentes intermediários, capacidade industrial, infraestrutura logística. Isso não aconteceu por acaso. O Estado chinês decidiu, desde os anos 1990, que não permitiria dependência externa prolongada em setores estratégicos. Sempre que uma indústria se mostrava relevante, o governo incentivava empresas locais a subir na cadeia de valor. Primeiro produzir, depois projetar, depois inovar. Esse processo levou tempo, mas foi consistente. Enquanto empresas americanas fecharam fábricas para aumentar margens de lucro trimestrais, a China expandia parques industriais, pensando em décadas. O resultado hoje é brutal. A China é líder global em painéis solares, líder em baterias de lítio, líder em veículos elétricos, líder em produção de aço, líder em terras raras, líder em manufatura avançada em escala. E aqui está o ponto que muda tudo. Não existe transição energética, digital ou militar sem essas cadeias. Os Estados Unidos podem liderar em inovação teórica, mas sem cadeias produtivas próprias, a inovação fica vulnerável. A China entende isso melhor do que ninguém. Ela não vende apenas produtos. Ela vende dependência estrutural. Países que compram da China passam a depender de reposição, manutenção, know-how e integração. E isso cria poder político silencioso. Quando Washington fala em sanções, Pequim pensa em interrupção de fornecimento. É um jogo muito mais sofisticado. O poder não nasce do nada. Ele é formado e a China investe pesadamente na formação do seu futuro. Durante muito tempo, universidades chinesas eram vistas como inferiores às ocidentais. Hoje, isso mudou radicalmente. O Estado decidiu que ciência e tecnologia não seriam apenas prestígio acadêmico, mas armas estratégicas. Milhões de estudantes são direcionados para a areia-chave: engenharia, matemática, física, computação, biotecnologia, materiais avançados. Não é uma escolha aleatória. É planejamento nacional. A educação chinesa ela é dura, competitiva, exigente, mas ela produz algo que o Ocidente vem perdendo: massa crítica. Não basta ter gênios isolados. É preciso ter milhões de profissionais tecnicamente competentes. A China forma engenheiros em números que os Estados Unidos da América simplesmente não conseguem acompanhar. E mais, ela repatria talentos. Durante anos, estudantes chineses foram enviados para universidades americanas e europeias. Aprenderam, absorveram, criaram redes. Agora, muitos estão voltando, com incentivos financeiros, com prestígio, com acesso a projetos nacionais gigantescos. Enquanto os Estados Unidos da América enfrentam fuga de cérebros, cortes em ciência básica e politização da educação, a China mantém o foco. Outro ponto crucial: integração entre universidade, indústria e Estado. Pesquisas não ficam presas em artigos acadêmicos. Elas viram protótipos, depois produtos, depois políticas públicas. Esse ciclo, ele é rápido. A ciência chinesa não é apenas curiosa, menos ela é utilitária. E no cenário atual, utilidade vence elegância. Isso se reflete em avanços concretos: supercomputação, exploração espacial, energia nuclear, biotecnologia, telecomunicações. A China já colocou sua própria estação espacial em órbita, já pousou sondas no lado oculto da Lua, já lidera pesquisas em fusão nuclear experimental. Tudo isso enquanto mantém uma narrativa pública de desenvolvimento pacífico. Nada é acidental
satélites. Uma guerra moderna não começa com bombas. Ela começa com apagões, caos informacional e paralisia logística. E nesse campo, a China joga no mesmo nível, ou acima menos dos Estados Unidos. Além disso, Pequim entende que guerras futuras serão híbridas, militar, econômica, mais informacional. Por isso, o Exército Popular de Libertação não atua isolado. Ele está integrado ao Estado, à indústria e à tecnologia. Não existe separação clara entre civil e militar. Tudo é potencialmente estratégico. A China não quer dominar o mundo militarmente. Ela quer impedir que alguém a domine. E essa é uma diferença crucial. Enquanto o Ocidente fala em alianças, a China fala em interesses. E é por isso que sua diplomacia funciona. A China não exige alinhamento ideológico, não exige democracia, não exige reformas políticas. Ela exige algo muito mais simples: parceria estratégica. Na América Latina, isso ficou claro. Durante décadas, os Estados Unidos trataram a região como quintal, intervenções, sanções, pressões. A China entrou de forma diferente: crédito, infraestrutura, investimentos de longo prazo, portos, ferrovias, energia, telecomunicações, sem discursos morais, sem ameaças públicas. A Venezuela é um exemplo central. Mesmo sob sanções americanas, a China manteve canais abertos, comprou petróleo, ofereceu tecnologia, garantiu apoio diplomático. Não por ideologia, mas por cálculo. A China sabe que influência não se constrói com tanques, se constrói com dependência econômica. O mesmo vale para a África, Sudeste Asiático e Oriente Médio. A iniciativa do Cinturão e Rota é o maior projeto geopolítico do século XXI, mais de 100 países, infraestrutura física e digital. Enquanto os Estados Unidos da América discutem quem paga a conta, a China constrói. Isso cria um mundo multipolar, onde Washington já não dita sozinho as regras. E isso assusta. A pergunta não é quem é mais poderoso hoje. A pergunta é quem está melhor posicionado para o futuro. Os Estados Unidos ainda lideram em muitos aspectos: inovação cultural, soft power, capacidade militar global, mas enfrenta um problema grave: fragmentação interna, polarização política, instituições travadas, decisões curtas, pensadas para eleições, não para décadas. A China, por outro lado, pensa em ciclos longos, 20, 30 anos, 50 anos. Ela sacrifica a popularidade por estabilidade. Mas do ponto de vista geopolítico é eficiente. Os Estados Unidos da América apostam na criatividade individual. A China aposta na coordenação coletiva. Os Estados Unidos da América lideraram o século XX. O mundo não está à beira de uma guerra clássica. Ele está atravessando uma mudança de eixo. A China não quer substituir os Estados Unidos amanhã. Ela quer estar preparada quando a oportunidade surgir, e quando isso acontecer, não será anunciado com sirenes. Será percebido tarde demais. Eu contei essa história porque entender o poder é entender o futuro. E o futuro não pede permissão. Ele acontece